Feche os olhos por um instante e imagine que a sua vida é como um céu noturno após a chuva. As nuvens ainda passam, mas por trás delas já existe um campo inteiro de estrelas prontas para aparecer. Hoje, você não precisa resolver tudo, nem provar nada, nem carregar o peso do mundo nos ombros. Você só precisa ficar aqui comigo, respirando devagar, porque existe um ponto silencioso dentro de você, onde tudo começa a se encaixar. E se eu te disser que há um tipo de porta que se abre sem barulho, sem esforço, apenas com presença, um portal interno, feito de atenção e intenção. Ele não exige perfeição, exige entrega. E quando você atravessa esse portal, mesmo que por poucos minutos, a sua mente aprende um novo caminho, o caminho da confiança. É nesse caminho que o que parecia impossível começa a ficar possível, e o que estava confuso começa a se organizar. Se este momento te fizer bem, de um jeito leve e natural, aproveita para curtir este vídeo, deixar nos comentários a palavra confiança ou o que você deseja ver se alinhando na sua vida e se inscrever no canal para continuar caminhando comigo nessas noites em que a alma precisa descansar. Agora volte totalmente para você, para o seu corpo, para o ar entrando e saindo, porque a sua respiração é a chave que gira a fechadura desse portal. Inspire pelo nariz, devagar. Segure por um instante. Solte pela boca, como se liberasse uma preocupação antiga que não precisa mais morar em você. De novo, inspire, e ao soltar o ar, sinta que você está baixando o volume do mundo lá fora. Aqui dentro, a sua vibração pode mudar. Aqui dentro, a sua energia pode se reorganizar. Daqui a pouco a tela vai ficar escura, e isso é um presente para você se concentrar melhor, relaxar mais e permitir que o sono chegue naturalmente, se for o caso. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A mente descansa, mas a sua energia trabalha com inteligência, como um rio que encontra o caminho mesmo no escuro. Agora imagine que acima da sua cabeça existe uma luz suave, discreta, como uma aurora silenciosa. Essa luz não força, não invade, apenas envolve. Ela traz uma sensação de proteção e direção. E enquanto essa luz toca você, repita mentalmente com calma e verdade: eu permito, eu recebo, eu confio. Cada vez que você repete, você ajusta a sua vibração como quem afina um instrumento, até que a melodia interna volte a soar. E quando a vibração volta ao lugar, você começa a perceber sinais. Não sinais místicos e confusos, mas sinais simples. Uma ideia que surge, um medo que diminui, um aperto que solta, um pensamento que fica mais claro. A lei da atração começa no corpo, no estado interno, no sentimento de segurança que você escolhe sustentar, mesmo antes de ver a prova. Manifestação é isso, sentir como verdadeiro por dentro, até que o lado de fora acompanhe. Agora, em silêncio, visualize a sua vida se arrumando como uma casa que finalmente encontra paz. Veja suas finanças respirando com mais folga, como se portas de prosperidade começassem a se abrir com naturalidade. Veja oportunidades chegando com o tipo de facilidade que você já achou que não existia.
Veja pessoas certas se aproximando, caminhos se alinhando, decisões ficando óbvias. Não é fantasia, é treino de energia. Você está ensinando o seu sistema a reconhecer a abundância como algo possível, permitido e seguro. E para selar esse início, faça um mantra simples por dentro, sem pressa. Tudo vai dar certo. Tudo está se organizando. Eu estou no caminho. Diga isso como quem acalma uma criança assustada, com firmeza e carinho, porque a sua mente acredita naquilo que você repete com presença. Sinta que você já atravessou a primeira porta. Agora, sem pressa, permita que essa sensação de abrigo se aprofunde, como se você estivesse descendo alguns degraus macios para dentro de um lugar seguro, onde nada precisa ser resolvido imediatamente. Aqui, você não precisa correr. Aqui, você pode ser cuidado. Inspire devagar, como se puxasse para dentro do peito uma brisa tranquila. Ao soltar o ar, imagine que pensamentos acelerados vão ficando mais longe, como luzes de uma cidade vista pela janela, cada vez mais distantes. Você continua consciente, mas a mente começa a entender que não precisa vigiar o mundo. Ela pode descansar, e ao descansar, ela abre espaço para soluções que antes estavam escondidas atrás do excesso de tensão. Agora, traga sua atenção para a testa, para o espaço entre as sobrancelhas, como se ali existisse um pequeno ponto de luz. Não precisa forçar nada. Apenas perceba. Esse ponto representa clareza, direção, intuição. Ele é como um farol interno que liga quando você fica em silêncio. Imagine esse ponto acendendo suavemente, e com ele um pensamento simples nasce. Eu sei o que fazer no tempo certo. Eu vou receber o próximo passo com calma. Deixe essa frase se espalhar por dentro, porque muitas vezes o que mais cansa não é o problema em si, mas a tentativa de antecipar todos os resultados. Hoje você solta essa antecipação. Você não precisa adivinhar o amanhã. Você só precisa permitir que o seu estado interno se alinhe com o que deseja viver. E agora vamos falar de energia do jeito mais real possível. Energia é o seu campo emocional. É o que você emite sem perceber. É a vibração que nasce do seu corpo quando você escolhe confiança em vez de medo, gratidão em vez de escassez, presença em vez de ansiedade. E quando você muda isso, o seu mundo começa a responder de outra forma. Pessoas respondem diferente. Oportunidades aparecem em horários improváveis. Caminhos se abrem por coincidências que não são tão coincidências assim. Imagine neste instante que você está diante de um portal de abundância. Não é um portal teatral, é uma passagem interna, como se você atravessasse de um estado de sobrevivência para um estado de permissão. Esse portal não pergunta se você merece. Ele apenas sente se você está pronto para receber. E prontidão aqui significa: eu aceito que coisas boas podem acontecer comigo. Eu aceito que a vida pode ser generosa. Eu aceito que eu posso prosperar sem culpa. Deixe essas palavras ecoarem por dentro. Não com pressa, mas com verdade. Se vier resistência, não lute. Apenas observe como quem vê uma nuvem passando. A resistência é só um hábito antigo tentando te proteger. Agradeça a intenção dela e siga respirando.
Agora leve sua atenção ao peito. Imagine que há ali um espaço que se abre, como uma janela sendo destrancada. E conforme essa janela interna abre, entra uma sensação de alívio, como se o ar ficasse mais leve. Você começa a sentir que não está sozinho no caminho. Mesmo que ninguém veja suas batalhas, existe uma inteligência maior organizando encaixes que você não consegue enxergar agora. Vamos colocar isso em forma de visualização. Imagine uma linha do tempo à sua frente. Você vê o passado atrás de você, com tudo que já foi, com suas quedas, seus aprendizados, suas dores. Você não precisa apagar nada. Você apenas solta o peso. Agora olhe para a frente e veja o futuro como um campo aberto. E nesse campo, 3 coisas aparecem com clareza: estabilidade, prosperidade e paz. A estabilidade chega como um chão firme, como se você finalmente tivesse onde pisar sem medo de desabar. A prosperidade chega como um fluxo, não como um golpe de sorte, mas como uma corrente contínua que sustenta. E a paz chega como uma certeza silenciosa. Mesmo que existam desafios, você vai atravessar com mais maturidade, com mais luz, com mais apoio. Agora, mentalmente, repita um mantra curto, sem pressa, acompanhando a respiração. Ao inspirar, diga por dentro: eu recebo. Ao expirar, eu confio. Inspire: eu recebo. Expire: eu confio. Sinta como o corpo começa a obedecer. Sinta como a mente começa a desacelerar. A repetição é uma forma de reorganizar a vibração. E enquanto você repete, imagine que coisas na sua vida começam a se encaixar como peças que estavam fora do lugar. Contas encontram solução. Dívidas encontram negociação. Entradas de dinheiro encontram caminho. Ideias viram planos. Planos viram ações. Ações viram resultados. E tudo isso acontece com você permanecendo inteiro, sem se quebrar no processo. Você não precisa fazer força agora. A força vem depois, com clareza. Agora é tempo de semear. E o que você semeia é simples, um estado interno de confiança, porque a lei da atração responde ao que você sustenta, e você está sustentando um novo padrão. Permita que sua respiração fique ainda mais lenta. Se seus olhos estiverem fechados, sinta as pálpebras pesadas. Se você estiver quase dormindo, deixe. O sono não interrompe, ele aprofunda. Mesmo que você durma, a sua energia continua trabalhando, como uma equipe silenciosa, organizando o que precisa ser organizado. E agora só mais uma imagem. Imagine que você está recebendo uma chave dourada na palma da mão. Essa chave abre a porta de um novo ciclo. Um ciclo em que você para de pedir desculpas por desejar mais. Um ciclo em que você honra sua vontade de crescer, de prosperar, de viver com dignidade. Um ciclo em que você aprende a receber sem medo. Aperte essa chave com delicadeza, como se dissesse para si mesmo: eu aceito a mudança. Eu aceito o bem. Eu aceito o alinhamento. Deixe essa chave dourada descansar na sua mão por mais um instante, como se ela aquecesse a sua pele com uma promessa silenciosa. Agora imagine que essa chave não abre apenas uma porta. Ela ajusta um mecanismo interno, como se destravasse algo que estava preso há muito tempo.
A crença de que a vida precisa ser difícil para dar certo. Hoje, você começa a permitir um caminho mais leve. Inspire devagar e, ao soltar o ar, sinta que seu corpo está se soltando por dentro. Perceba os ombros descendo um pouco, a mandíbula relaxando, a língua descansando no céu da boca. Quando o corpo relaxa, ele envia um recado para a mente. Está tudo bem. Não há perigo agora. E quando a mente recebe esse recado, ela para de procurar ameaças e começa a enxergar possibilidades. Agora, vamos aprofundar a ideia de portal, mas de um jeito íntimo e real. Existe um portal que se abre quando você escolhe um sentimento antes da evidência. É como acender uma luz dentro de casa antes de ver o caminho. Você não acende a luz porque já sabe onde tudo está. Você acende a luz para poder ver. Confiança é essa luz. E hoje você está acendendo. Imagine que você está em um corredor calmo, com portas dos dois lados. Algumas portas representam áreas da sua vida: finanças, amor, família, trabalho, saúde, propósito. Em outras épocas, talvez você passasse por esse corredor com medo de abrir as portas, com receio do que encontraria. Mas hoje, você caminha diferente. Você caminha com uma vibração que diz: eu posso lidar, eu posso melhorar, eu posso receber. Pare diante da porta das finanças. Não para se preocupar, mas para abençoar. Imagine essa porta se iluminando com uma luz suave e segura. E então, como se você colocasse a chave dourada na fechadura, você gira com delicadeza. Ao abrir, você não vê dinheiro caindo do céu. Você vê organização. Você vê caminhos. Você vê inteligência. Você vê oportunidades e decisões melhores. Você vê a energia da prosperidade como algo estruturado, constante e possível. Agora repita mentalmente, com firmeza tranquila: eu mereço viver com abundância. Eu mereço ter paz financeira. Eu mereço receber bem pelo meu trabalho. Eu mereço crescer sem medo. E se alguma parte de você achar estranho dizer isso, está tudo bem. Você não precisa sentir perfeito. Você só precisa praticar. A vibração muda com prática, não com cobrança. Agora siga pelo corredor e pare diante da porta do trabalho e do propósito. Imagine que do outro lado existe um cenário onde sua mente fica mais clara, suas ideias ficam mais fortes e as pessoas certas enxergam o seu valor. Abra essa porta com calma. Veja você mesmo em um ambiente em que há reconhecimento, respeito e oportunidades alinhadas com o que você sabe fazer. Veja convites chegando, portas se abrindo, conversas rendendo bons frutos. Veja você dizendo sim para aquilo que te faz bem e não para aquilo que te esgota. E agora, diante da porta dos relacionamentos, imagine que a energia dentro de você muda o tipo de encontro que acontece. Quando você vibra carência, você atrai migalhas. Quando você vibra confiança, você atrai reciprocidade. Visualize laços mais saudáveis, diálogos mais leves, encontros que somam e afastamentos que libertam. Nem toda saída é perda. Às vezes, é o universo abrindo espaço para o certo chegar. Respire e sinta essa verdade assentando no peito. O que é seu encontra você quando você não bloqueia com medo.
O que é para ficar permanece, mas de um jeito mais tranquilo. O que precisa ir vai, mas deixando paz. Agora vamos criar um mantra que você vai repetir por dentro, como um ritmo suave que embala a mente. Repita mentalmente no seu tempo. Tudo coopera comigo. Tudo se ajusta para mim. Eu estou seguro. Eu estou guiado. Tudo coopera comigo. Tudo se ajusta para mim. Eu estou seguro. Eu estou guiado. Perceba como essas palavras funcionam como uma mão no seu ombro. Elas não prometem que não haverá desafios. Elas prometem que você não será esmagado por eles. E isso muda tudo. Porque quando você se sente seguro, você age melhor. Você decide melhor. Você fala melhor. Você trabalha melhor. Você atrai melhor. O seu campo muda e o mundo responde. Agora imagine que existe uma espécie de corrente de energia fluindo ao redor de você, como um rio de luz invisível. Ele não tem pressa, mas ele não para. Ele leva embora excessos e traz recursos. Leva embora dúvidas repetitivas e traz clareza. Leva embora a ansiedade e traz um tipo de esperança que é quase física, como se você sentisse no corpo que algo bom está a caminho. E se em algum momento você lembrar de uma preocupação específica, não lute contra ela. Apenas coloque essa preocupação nas mãos dessa corrente, como quem deposita um peso e diz: eu não preciso carregar isso agora. Eu escolho descansar. Eu escolho confiar. Eu escolho permitir. A sua mente pode tentar voltar ao controle, mas você pode responder com suavidade: obrigada, mente, eu entendo. Agora eu descanso. E volte para a respiração. Inspire devagar. Expire mais devagar ainda. Sinta o sono se aproximando, se for o caso, como um cobertor leve. Você não precisa resistir. Você está seguro. Você está amparado. E mesmo que você durma, tudo continua agindo, se organizando em silêncio, alinhando coincidências, abrindo caminhos, preparando respostas. Agora, silenciosamente, faça uma intenção simples, como se fosse uma frase entregue ao universo. Eu escolho um novo ciclo. Um ciclo de abundância, paz e confiança. E então, solte. Não segure o resultado. Apenas permita. Permaneça nessa sensação de novo ciclo, como quem segura uma vela acesa com cuidado, protegendo a chama do vento. Essa chama é sua intenção, e intenção bem sustentada vira direção. Agora, sem pressa, deixe o seu corpo afundar um pouco mais no lugar onde você está. Como se a gravidade, em vez de pesar, te acolhesse. Como se o mundo lá fora ficasse distante o suficiente para você ouvir apenas o essencial. Inspire devagar e sinta o ar entrando como uma onda morna. Ao expirar, imagine que sua coluna relaxa, vértebra por vértebra, e sua barriga solta a necessidade de ficar em alerta. Muita gente não percebe, mas o corpo guarda a ansiedade como se fosse uma armadura. Hoje, você começa a tirar essa armadura, peça por peça, com suavidade, sem briga. Agora imagine que existe um campo ao redor de você, um campo de energia sutil, como um brilho muito leve que você não precisa ver, apenas sentir. Esse campo registra suas emoções, seus pensamentos repetidos, suas crenças.
E hoje você vai fazer algo poderoso. Você vai limpar esse campo, como quem abre as janelas e deixa o ar circular. Imagine que uma brisa atravessa esse campo, removendo poeira antiga. Essa poeira são frases internas que te cansaram por anos. Não vai dar certo? Eu não dou conta? Eu sempre me atraso? Eu não tenho sorte. Sinta essa brisa levando essas frases embora, sem esforço, sem drama. Elas não precisam mais morar em você. E agora, no espaço que fica, você coloca novas frases, como mantras que reprogramam a vibração. Repita por dentro, no seu ritmo, como se fosse uma canção baixa. Eu me alinho com o bem. Eu me abro para a abundância. Eu aceito a prosperidade. Eu mereço paz. Eu me alinho com o bem. Eu me abro para a abundância. Eu aceito a prosperidade. Eu mereço paz. Perceba como isso não é apenas pensamento, é treino do corpo. Quando você repete com calma, você está ensinando o seu sistema nervoso a entender que prosperidade não é ameaça, é destino possível. Às vezes a mente teme receber porque associa receber a perder depois. Hoje, você começa a desfazer essa associação. Você se permite receber e permanecer em segurança. Agora visualize um portal diferente. Um portal de tempo. Como se você estivesse entrando numa sala silenciosa, onde o passado e o futuro ficam do lado de fora por alguns minutos. Nessa sala, você encontra apenas o agora. E no agora, você encontra poder. Porque o passado já passou e o futuro ainda não existe. Mas o agora é o lugar onde sua vibração muda. Imagine que você atravessa esse portal e encontra uma mesa de luz no centro dessa sala. Sobre essa mesa existem 3 símbolos: uma semente, uma moeda e uma estrela. A semente representa aquilo que você quer construir. A moeda representa o fluxo material, a prosperidade que sustenta. A estrela representa direção, propósito e proteção. Você coloca a mão sobre esses 3 símbolos, como quem faz um pacto com a própria vida. E agora, em silêncio, você declara por dentro: eu planto com fé, eu recebo com gratidão, eu sigo com confiança. Sinta como cada frase tem um efeito. Quando você diz, eu planto com fé, você sai da pressa e entra na consistência. Quando você diz, eu recebo com gratidão, você abre o campo para mais. Quando você diz, eu sigo com confiança, você para de sabotar o caminho com medo. Agora, traga para a mente um desejo específico, algo que você quer ver dando certo. Pode ser um projeto, uma mudança, um dinheiro que precisa entrar, uma oportunidade, uma cura emocional, um recomeço. Não pense nisso como um peso. Pense nisso como um pedido claro. Imagine que você escreve esse pedido em uma folha de papel muito leve e então você dobra essa folha com delicadeza. Agora, visualize que existe um lugar seguro dentro de você, como um cofre de luz no centro do peito. Você coloca essa folha nesse cofre e quando você fecha, você não fecha por medo, você fecha por confiança. Você está dizendo, eu já entreguei, eu já plantei, eu já permiti. Porque manifestação tem uma regra silenciosa. Aquilo que você entrega com confiança encontra o caminho com mais facilidade.
Aquilo que você segura com ansiedade fica pesado e travado. Hoje, você escolhe confiar. Você escolhe permitir. E nesse mesmo instante, seu campo começa a emitir uma mensagem mais limpa para o universo. Eu estou pronto. Eu estou aberto. Eu sou guiado. Agora, imagine o universo respondendo não com fogos, mas com alinhamentos. Um telefonema certo. Uma mensagem inesperada. Uma ideia que surge de manhã. Um encontro que abre uma porta. Um desconto. Uma oportunidade, uma chance. Esses são os sinais do caminho se organizando. E quanto mais você descansa, mais você percebe. Permita que a respiração fique ainda mais lenta. O ar entra, o ar sai, o corpo fica pesado, a mente fica mais macia. E se o sono vier, deixe. Se você continuar ouvindo, continue. Não existe certo ou errado aqui. Existe apenas um movimento interno em direção ao bem. Agora repita mentalmente, bem baixo, como se fosse uma oração para a sua própria alma. Tudo vai dar certo em minha vida. Eu não preciso ver tudo agora. Eu só preciso manter a confiança. Tudo vai dar certo em minha vida. E sinta como essa frase não é uma promessa vazia, é um comando suave para o seu sistema. Um comando que diz: pare de lutar, comece a permitir, pare de prever o pior, comece a esperar o melhor. Deixe essa confiança se acomodar em você como um tecido macio, cobrindo por dentro tudo aquilo que estava exposto e sensível. Agora, sinta que a sua respiração está mais profunda, sem que você precise pensar nela. O corpo começa a entrar num ritmo novo, um ritmo que lembra segurança. E segurança é o solo onde tudo floresce, inclusive a prosperidade. Inspire devagar e perceba como o ar passa pelas narinas, atravessa a garganta, enche o peito. Ao expirar, imagine que você solta o controle, como quem abre a mão e deixa cair pequenas pedrinhas que estavam apertando a sua palma. Essas pedrinhas são as preocupações que você carregou hoje. Solte uma por uma. Você não está desistindo da sua vida, você está descansando do excesso de peso. Agora imagine que existe um fio de energia conectado ao centro do seu peito, como uma linha de luz que sobe e desce, ligando você ao alto e ao chão ao mesmo tempo. Essa linha te mantém alinhado. Ela te dá estabilidade. Ela te dá direção. Quando você está alinhado, você atrai com mais precisão, decide com mais clareza e percebe oportunidades com mais facilidade. Visualize essa linha ficando mais brilhante, não porque você está forçando, mas porque você está permitindo. E enquanto essa linha brilha, você sente como se a sua mente tivesse mais espaço. Um espaço onde pensamentos melhores podem nascer. Agora, vamos falar de abundância de um jeito profundo. Abundância não é só dinheiro. É uma sensação de que a vida pode te sustentar. É o sentimento de que existe recurso para você. É a certeza de que você não precisa viver contando perdas. Você pode viver contando aprendizados e ganhos. E sim, o dinheiro é parte disso. O dinheiro é energia em movimento, é troca, é fluxo. Quando você permite esse fluxo, ele encontra caminhos mais naturais para chegar até você. Imagine, neste instante,
que há um rio ao seu lado, um rio de prosperidade. Ele não está distante, ele sempre esteve ali. Mas às vezes você ergueu pequenas barreiras por medo, culpa ou crenças antigas. Hoje, você não precisa destruir nada com força. Você apenas começa a remover uma barreira de cada vez, com calma. A primeira barreira é a dúvida repetitiva. Aquela dúvida que volta mesmo quando não há motivo, só por hábito. Imagine você pegando essa dúvida e colocando na corrente do rio. Ela vai embora. A segunda barreira é a sensação de não merecer. Coloque isso no rio também. A terceira barreira é o medo de crescer e chamar atenção. Coloque no rio e sinta o rio levando tudo com gentileza. Agora, o fluxo fica mais livre. E quando o fluxo fica livre, a mente começa a criar. Ela começa a ter ideias. Ela começa a ver soluções. Ela começa a se abrir para convites. Prosperidade é muito isso. Um estado mental criativo sustentado por um coração tranquilo. Agora traga sua atenção para as mãos. Sinta as mãos relaxando. Talvez os dedos estejam levemente curvados, como se estivessem prontos para receber algo. E é exatamente isso. Imagine que suas mãos estão abertas para receber boas notícias, bons caminhos, boas oportunidades. Receber é uma habilidade, e você está treinando essa habilidade agora, com um gesto simples e interno. Eu aceito. Repita mentalmente: eu aceito receber. Eu aceito prosperar. Eu aceito viver bem. Eu aceito que tudo se organize para mim. E agora, imagine que você está em um lugar bonito, um cenário que transmite paz. Pode ser uma praia à noite, um campo silencioso, uma estrada calma iluminada pela lua, um quarto seguro com uma luz suave. Nesse lugar, você encontra uma versão de você mesmo, uma versão mais tranquila, mais confiante, mais próspera. Essa versão não está apressada, ela não está desesperada. Ela sabe que o caminho acontece. Aproxime-se dessa versão e observe como ela respira. Observe como ela olha para a vida. Existe firmeza, existe calma, existe uma certeza silenciosa de que tudo vai dar certo. Agora, como se isso fosse um gesto natural, essa versão de você encosta a mão no seu peito, bem no centro, e transmite essa certeza para dentro de você, como se fosse calor. Sinta esse calor espalhando, primeiro no peito, depois no abdômen, depois nos ombros, depois na cabeça. E com esse calor, a mente desacelera mais. A ansiedade perde força. E você começa a sentir uma paz que não depende de resposta imediata. Agora vamos criar um mantra mais completo, como se você estivesse sintonizando uma frequência. Repita mentalmente, acompanhando o ritmo da respiração. Eu estou no tempo certo. Eu estou no lugar certo. Eu estou sendo guiado. Eu estou sendo preparado. Eu estou no tempo certo. Eu estou no lugar certo. Eu estou sendo guiado. Eu estou sendo preparado. Perceba que essa frase muda sua vibração, porque ela tira você da pressa. Ela tira você da comparação. Ela tira você do medo. Ela coloca você no fluxo. E o fluxo é onde a lei da atração se torna real. Você começa a atrair pessoas e situações que combinam com o seu estado interno.
Então, enquanto você sustenta a calma, você atrai calma. Enquanto você sustenta confiança, você atrai caminhos. Enquanto você sustenta gratidão, você atrai mais motivos para agradecer. Agora, por alguns instantes, imagine sua vida como um grande quebra-cabeça. Peças estão se encaixando. Algumas peças se encaixam hoje, outras amanhã, outras no momento perfeito. E você não precisa forçar. Você só precisa continuar voltando para essa sensação de confiança. Se houver algo que você quer muito, imagine isso acontecendo com naturalidade. Veja você recebendo uma mensagem que abre portas. Veja você sendo pago de forma justa. Veja você encontrando um novo caminho que melhora tudo. Veja suas contas se organizando. Veja um alívio chegando. E ao ver, não se prenda. Apenas sinta a emoção leve de quem sabe que está a caminho. Agora solte essa imagem, como quem solta uma lanterna no rio e vê a luz seguir, flutuando com paz. Você já enviou o recado. O universo ouviu. O seu campo vibrou. Agora você descansa. E se o sono estiver vindo, deixe ele vir. Seu corpo sabe dormir. Sua mente sabe desacelerar. E mesmo que você durma, o processo continua agindo em silêncio. Sinta que você está cada vez mais profundo nesse estado de calma, como se estivesse entrando num espaço interno onde tudo é mais simples. O corpo descansa, a mente desacelera e a sua energia começa a se reorganizar como água que encontra um leito tranquilo. Há um silêncio bom surgindo entre os pensamentos, e nesse silêncio algo muito precioso acontece. Você volta a ouvir a sua intuição. Inspire devagar. Ao expirar, imagine que você está soltando a última necessidade de entender tudo agora. Entender demais cansa. Controlar demais esgota. Hoje você aprende um outro jeito. Permitir. Permitir não é passividade, é confiança inteligente. É você dizer por dentro: eu vou fazer a minha parte e a vida fará a parte dela. Agora imagine que, acima de você, existe um céu muito escuro e muito bonito, cheio de estrelas. E cada estrela representa uma possibilidade que você ainda não viu. Às vezes, a vida parece fechada porque você está olhando de um ângulo pequeno, com a mente apertada. Mas quando você relaxa, o ângulo abre. E quando o ângulo abre, as possibilidades aparecem. Sinta esse céu acima de você, não como algo distante, mas como uma presença. E então, imagine que uma dessas estrelas começa a brilhar um pouco mais forte, como se ela estivesse te chamando. Essa estrela é o símbolo do seu caminho se alinhando. Não é um sinal dramático, é um lembrete. Existe direção, existe cuidado, existe resposta chegando. Agora, leve sua atenção para o coração. Imagine que o coração é como um centro de comando da sua vibração. O que você sente por dentro define o que você atrai por fora. E hoje, o coração está aprendendo a emitir uma nova frequência. A frequência de tudo vai dar certo. Repita mentalmente, bem devagar, como se você estivesse escrevendo isso no seu campo de energia. Tudo vai dar certo. Tudo se encaixa. Tudo se alinha. Tudo me favorece. Deixe essas palavras descerem para o corpo, não ficando apenas na cabeça. Sinta como se cada frase fosse uma gota de tranquilidade.
e a cada gota você se torna mais leve. Agora, vamos trabalhar com manifestação de um jeito muito prático e profundo. Imagine que existe um caminho à sua frente, mas ele não precisa ser visto inteiro. Você só precisa ver o próximo passo. E o próximo passo é sempre o mesmo: manter a vibração limpa. Manter a vibração limpa significa não alimentar o medo com repetição. Significa não contar a mesma história de escassez todos os dias. Significa cuidar do seu estado interno como quem cuida de uma planta. Imagine então que você tem uma planta na sua casa. Você não grita com ela para crescer. Você rega, você dá luz, você dá tempo. A sua vida funciona assim. Seus projetos, suas finanças, sua cura, seus relacionamentos. Tudo cresce quando você dá energia correta e tempo certo. Agora, visualize uma luz suave descendo sobre você, como se fosse um banho de energia tranquila. Essa luz toca a cabeça, a testa, o rosto. Que ela leva embora pensamentos que te cansaram. Ela toca a garganta e libera palavras que você engoliu. Ela toca o peito e acalma. Ela toca o abdômen e solta o medo. Ela toca as pernas e dá sensação de base, de chão firme. Sinta essa luz como uma frequência, uma vibração. Ela não precisa ter cor definida, mas se você quiser, imagine uma cor que te transmite prosperidade e paz. Pode ser dourado, pode ser azul profundo, pode ser um tom suave que te acalma. O importante é sentir que essa luz reorganiza. Agora, dentro dessa luz, repita um mantra que vai alinhar seu campo material. Repita mentalmente: eu permito o fluxo, eu abro caminhos, eu atraio oportunidades, eu recebo recursos, eu prospero com serenidade. Sinta como essa frase vai criando uma ponte entre o seu mundo interno e o mundo externo. Porque prosperidade não chega só por sorte, ela chega por alinhamento. Chega quando você começa a agir a partir de confiança. Chega quando você reconhece o próprio valor. Chega quando você escolhe pensamentos que expandem, não pensamentos que apertam. Agora, imagine que você está entrando em um portal, como se fosse uma passagem para uma versão mais próspera da sua realidade. Esse portal é feito de uma vibração simples: segurança. Quando você se sente seguro, você para de sabotar, você para de adiar, você para de fugir e você começa a construir. Então agora faça uma declaração silenciosa, como se estivesse assinando um acordo consigo mesmo. Eu escolho segurança, eu escolho constância, eu escolho prosperidade. E ao escolher, imagine que a vida responde com uma sensação de sim, um sim suave, quase imperceptível, mas real. A vida diz sim quando você para de dizer não com medo. Agora, traga à sua mente uma área específica onde você precisa que tudo dê certo. Pode ser um trabalho, uma entrevista, um pagamento, um projeto, um relacionamento, uma decisão. Veja isso como uma cena curta, acontecendo do jeito certo. Veja você respirando aliviado. Veja você recebendo a notícia. Veja você sentindo gratidão. E então, em vez de agarrar essa cena, você solta como quem confia. Soltar é a parte mais poderosa, porque soltar é dizer: eu não preciso controlar o como,
Eu só sustento o estado e sigo os sinais. E os sinais vão aparecer de forma simples. Uma conversa, uma inspiração, um caminho alternativo, uma pessoa indicada, uma mensagem inesperada, uma oportunidade que surge quando você menos espera, mas justamente porque você estava pronto. Agora, se o sono estiver chegando, permita. A tela escura te ajuda a mergulhar mais fundo. Você pode simplesmente ouvir a minha voz como um fio de calma, enquanto a mente descansa. E mesmo que você adormeça, tudo continua agindo dentro de você, organizando, alinhando, abrindo espaço. Antes de seguir, deixe um último mantra se repetir por dentro bem baixinho. Eu estou em paz. Eu estou guiado. Eu estou protegido. Eu estou prosperando. Permita que esse estado se torne ainda mais natural, como se você estivesse se lembrando de uma calma antiga que sempre foi sua, mas ficou escondida atrás de dias corridos. Agora, tudo desacelera por dentro. A respiração fica mais macia. O rosto relaxa. O corpo encontra um ponto de conforto em que ele não precisa se mexer. E quando o corpo fica quieto, a sua energia começa a falar mais alto. Inspire devagar. Ao expirar, imagine que você está se afastando de qualquer pensamento de urgência. Urgência é uma vibração que aperta, e quando aperta, a vida parece pequena. Hoje você escolhe expansão. Expansão é quando você sente que existe espaço, tempo e caminho. Mesmo que você ainda não veja, você sente. E essa sensação é a semente. Agora imagine que você está em um grande espaço escuro e silencioso, como um céu noturno por dentro de você. Esse escuro não é medo, é descanso. É como uma sala onde as luzes foram apagadas para que você pudesse ver, com clareza, as estrelas internas. E essas estrelas internas são ideias, soluções e novos começos. Aproxime-se de uma dessas estrelas. Você não precisa ver com os olhos, apenas sentir. E perceba, essa estrela representa o seu poder de recomeçar sem se punir. O recomeço verdadeiro não vem de culpa, ele vem de decisão calma. Ele vem do momento em que você diz: a partir de agora, eu escolho melhor. Eu escolho me tratar com respeito. Eu escolho construir com paciência. Repita mentalmente: eu me permito recomeçar. Eu me permito acertar. Eu me permito prosperar. Sinta o peso dessas palavras caindo no lugar certo, como uma chave entrando na fechadura. Porque o maior bloqueio de prosperidade, muitas vezes, não é falta de capacidade, é falta de permissão interna. A pessoa quer crescer, mas por dentro ela se sente culpada por desejar mais. Hoje, você solta essa culpa. Desejar mais paz, mais estabilidade, mais dignidade, mais abundância não é exagero. É maturidade. Agora, traga para a mente a ideia de vibração como um rádio. Se você sintoniza uma frequência de escassez, você ouve só medo, só falta, só ameaça. Se você sintoniza uma frequência de abundância, você ouve caminho, recurso, oportunidade, solução. O mundo externo pode estar o mesmo, mas a estação interna muda tudo. Então, agora você escolhe uma estação, e essa estação se chama confiança.
Visualize sua mão girando um botão bem devagar até a frequência ficar limpa. Quando fica limpa, você sente um alívio, como se a mente parasse de chiar. Esse alívio é o seu campo se alinhando. E agora, dentro dessa frequência, repita um mantra bem simples, como se fosse uma programação suave para a sua noite. Eu escolho o melhor para mim. Eu atraio o melhor para mim. Eu recebo o melhor para mim. Respire e sinta a frase encaixar no corpo. Não é para convencer ninguém. É para ensinar você mesmo. Agora imagine que uma corrente de prosperidade começa a passar ao seu redor como uma brisa morna. Ela não te pressiona, apenas te envolve. Essa corrente traz uma sensação de que o dinheiro pode chegar por caminhos diferentes, de formas inteligentes e surpreendentes. Ela traz uma sensação de que você não precisa lutar tanto. Você precisa alinhar melhor. Ela traz uma sensação de que as coisas podem se resolver sem drama, sem guerra, sem desgaste. Agora, visualize uma cena de abundância tranquila. Você acorda em um dia comum, mas com uma mente leve. Você olha para a sua vida e percebe que as contas estão em ordem, que existe uma folga, que existe um plano. Você se sente capaz, você se sente sustentado, você respira fundo e percebe que a ansiedade não manda mais em você. Sinta essa cena como se fosse um treino, porque quando você visualiza com emoção calma, você cria um caminho neurológico e energético. Você está preparando o seu sistema para reconhecer essa realidade como possível. Isso é manifestação. Preparar por dentro o que você deseja por fora. Agora vamos fazer um exercício de entrega. Pense em 3 coisas que você quer ver dando certo. Apenas 3, para manter simples. Pode ser algo material, algo emocional, algo relacional. Agora imagine que cada uma dessas coisas está em uma pequena esfera de luz. 3 esferas. Você segura as 3 com cuidado. E então, uma por uma, você coloca essas esferas em um lugar seguro dentro do seu campo, como se você colocasse em um altar silencioso da sua própria alma. Quando você coloca, você não está abandonando. Você está confiando. Você está dizendo: eu entrego o controle, mas mantenho a direção. Repita por dentro: eu entrego e confio. Eu entrego e confio. Eu entrego e confio. Sinta como isso faz o corpo relaxar ainda mais, porque o corpo é sábio. Ele sabe quando você para de lutar. E quando você para de lutar, ele finalmente descansa. Agora perceba os seus pensamentos ficando mais lentos, como nuvens caminhando devagar. A tela escura continua te ajudando a mergulhar. Se o sono estiver chegando, deixe. Se você estiver acordado, apenas continue respirando. E agora, imagine que cada célula do seu corpo está ouvindo uma frase, como se a frase fosse uma música baixa. A frase é: tudo vai dar certo. E suas células respondem com calma. Suas células respondem com confiança. Seu corpo aprende isso como verdade. Repita mentalmente, sem pressa: tudo vai dar certo. Eu estou seguro. Eu estou guiado. Eu estou em paz. E nesse estado, você começa a perceber que a vida não precisa ser uma batalha. Ela pode ser um caminho. Um caminho com ajustes, sim, mas com apoio. Um caminho com desafios, sim, mas com soluções.
um caminho com noites de descanso e dias de clareza. Agora, para selar esse bloco, imagine que você está sendo envolvido por uma sensação de cuidado, como se o universo dissesse: "Eu estou trabalhando a seu favor." E você responde apenas com uma palavra interna: "Obrigado." Fique com esse agradecimento repousando dentro de você, como uma luz pequena que não se apaga. Agora, sinta que você está num ponto em que a mente já não precisa correr. Ela pode simplesmente observar. E quando a mente observa sem brigar, ela deixa de ser um campo de batalha e vira um lugar de descanso. Inspire devagar. Ao expirar, imagine que você está soltando a última tensão escondida no fundo do corpo, aquela que nem sempre você percebe, mas que está lá guardada no pescoço, nas costas, no peito. Solte com gentileza. Não é preciso fazer força. Basta permitir que o corpo se lembre de como é relaxar. Agora imagine que existe um relógio invisível dentro de você. Um relógio que marca o tempo do alinhamento. Às vezes, você tentou apressar resultados e isso criou ansiedade. Hoje, você aprende outro ritmo, o ritmo do tempo certo. O tempo certo não é demora, é maturação. É a vida juntando peças. É a energia se organizando. É o universo abrindo caminho sem ruído. Sinta essa ideia entrando em você como uma certeza. Eu não estou atrasado. Eu estou no processo. Que o processo está me levando ao lugar certo. Agora traga a atenção para o centro do peito e imagine que ali existe um espaço amplo, como se você tivesse um quarto interno, silencioso e limpo. Nesse quarto interno, você coloca uma palavra no meio, como se fosse um objeto de luz. A palavra é confiança. Olhe para essa palavra como se ela estivesse flutuando. E perceba que confiança não é um sentimento aleatório. Confiança é uma decisão repetida. É um hábito. É uma escolha que você pode fazer agora e de novo. Toda vez que o medo tentar te puxar, repita mentalmente: eu escolho confiança agora. Eu escolho confiança de novo. Eu escolho confiança sempre que eu lembrar. Sinta o corpo respondendo. Sinta a mente suavizando. E nesse estado, a lei da atração se torna mais simples. Você começa a atrair aquilo que combina com a sua confiança, não com o seu medo. Agora vamos falar de prosperidade como algo que também envolve merecimento e liberdade. Prosperidade é quando você pode respirar sem contar moedas com medo. Prosperidade é quando você pode escolher com mais calma. Prosperidade é quando você pode ajudar sem se esvaziar. Prosperidade é quando você vive com dignidade e presença. E hoje você começa a abrir espaço para isso. Imagine que o universo coloca diante de você uma ponte. Essa ponte liga o lugar onde você estava, de esforço e aperto, a um lugar onde existe mais estabilidade. Você atravessa essa ponte sem pressa, sentindo cada passo. E a cada passo, você deixa para trás uma crença antiga. No primeiro passo, você deixa a crença de que tudo precisa ser difícil. No segundo passo, você deixa a crença de que você sempre perde no final. No terceiro passo, você deixa a crença de que o bem é para os outros, não para você. E quando você deixa, você não fica vazio, você fica livre. Agora, no meio da ponte, pare um instante.
e olhe para baixo. Veja o rio lá embaixo levando embora o que não te serve. E então acima, veja o céu escuro cheio de estrelas, lembrando que existem caminhos que você ainda não conhece. Você não precisa conhecer tudo para ser guiado. Você só precisa manter a vibração certa. Agora repita um mantra que vai alinhar sua energia com manifestação sem ansiedade. Repita mentalmente: eu confio no como, eu confio no quando, eu confio no caminho, eu faço a minha parte e descanso no resto. Sinta como essa frase traz alívio, porque o medo quer controlar o como e o quando. A confiança cuida do estado, do agora, do próximo passo. Agora imagine uma cena muito simples, mas poderosa. Você recebe uma notícia boa. Não precisa ser específica. Pode ser uma confirmação, uma oportunidade, um dinheiro que entra, uma solução que aparece, uma resposta que chega. Veja seu rosto relaxando. Veja seu corpo respirando aliviado. Veja você sentindo gratidão sem surpresa, como se você já soubesse que era questão de tempo. E agora, observe um detalhe importante. Nessa cena, você não está tenso, você está calmo, você não está desesperado, você está estável. Essa é a frequência que atrai. Essa é a vibração que abre portas. Agora solte a cena, sem agarrar, porque agarrar cria falta. Soltar cria fluxo. Você solta e confia. Sinta o sono se aproximando, se for o caso, como uma onda que não precisa ser apressada. A tela escura segue te ajudando a ficar mais presente. E mesmo que você durma, tudo continua agindo. Agora, vamos criar uma repetição interna, como se fosse uma oração silenciosa para a sua noite. Repita mentalmente, bem baixo, acompanhando a respiração. Eu estou protegido. Eu estou em paz. Eu estou alinhado com o bem. Tudo vai dar certo. Inspire e repita. Expire e repita. Sem pressa. E se algum pensamento tentar entrar com medo, você responde com suavidade. Eu te ouvi, mas agora eu descanso. Você não precisa expulsar o pensamento. Você só não alimenta. Você deixa passar como uma nuvem. Agora sinta seu corpo ficando mais pesado. As pernas relaxam. Os braços relaxam. O peito relaxa. O rosto relaxa. E nesse relaxamento, sua vibração sobe, porque a tensão é o que te baixa. A calma te eleva. Deixe a mente ficar como um lago. Se houver pequenas ondas, tudo bem. As ondas diminuem sozinhas. Você não precisa mexer na água. E agora, imagine que a vida está se organizando em camadas. Hoje ela organiza a sua energia. Amanhã ela organiza seus encontros. Em breve, ela organiza seus resultados. E você segue tranquilo, porque você está no fluxo. Para selar, repita mentalmente: eu permito, eu recebo, eu agradeço, eu confio. Permita que esse estado de permissão fique mais profundo, como se você estivesse entrando numa noite muito tranquila, em que o mundo lá fora pode até continuar girando, mas dentro de você, tudo desacelera de verdade. Agora, a respiração já quase não precisa ser guiada. Ela encontra o próprio ritmo, e esse ritmo é o ritmo do descanso, o ritmo de quem solta o peso e confia na vida. Inspire devagar. Ao expirar,
Imagine que você está fechando portas internas que não precisam ficar abertas agora. A porta da preocupação com o que vai acontecer amanhã, a porta da comparação, a porta do excesso de cobrança. Você fecha essas portas com calma, não com medo. Você fecha porque agora é tempo de cuidar. Agora é tempo de regenerar. Agora é tempo de permitir que a sua energia trabalhe em silêncio. Sinta a testa relaxando. Sinta os olhos pesados. Sinta o espaço entre os ombros soltando. E se existir alguma parte do seu corpo que ainda guarda tensão, apenas envie para essa parte uma mensagem simples. Você pode descansar. Você está seguro. Agora, imagine que existe um lugar dentro de você que sabe. Um lugar que não grita, não se desespera, não insiste em prever o pior. Esse lugar apenas sabe que tudo vai dar certo. Ele sabe porque ele entende o movimento da vida. Ele entende que a noite prepara o dia. Ele entende que a semente trabalha no escuro antes de aparecer. Ele entende que o processo acontece quando você para de interromper com ansiedade. Aproxime-se desse lugar interno como se você estivesse se aproximando de uma fogueira pequena e acolhedora. E ao se aproximar, você sente calor. Esse calor é confiança. Esse calor é estabilidade. Esse calor é o seu campo se alinhando para receber. Agora, traga para a mente a palavra prosperidade, mas não como um conceito distante. Imagine prosperidade como uma sensação física de alívio. Imagine prosperidade como a certeza de que você terá recursos suficientes. Imagine prosperidade como um fluxo limpo que entra e sai com inteligência. Imagine prosperidade como uma vida em que você consegue planejar com calma e viver com dignidade. E agora, repita mentalmente: eu escolho uma vida próspera e leve. Eu aceito soluções. Eu aceito caminhos. Eu aceito o melhor. Se a mente tentar dizer que isso é grande demais, você responde com delicadeza: eu posso crescer aos poucos. Eu não preciso receber tudo de uma vez. Eu só preciso abrir espaço. Agora imagine que você está em um portal final dentro dessa meditação. Um portal que não é o fim, mas um aprofundamento. Esse portal tem uma energia de fechamento de ciclo e abertura de outro. Como se você estivesse deixando para trás o que te puxava para baixo e escolhendo uma vibração que te eleva. Visualize uma porta grande, silenciosa, se abrindo devagar. Do outro lado, você vê um caminho iluminado de forma suave. Não é um clarão que machuca, é uma luz que acolhe. Essa luz representa o seu futuro se organizando. Você dá um passo, e ao dar esse passo, você sente uma coisa importante. Você não está sozinho no caminho. Existe uma inteligência maior trabalhando com você. Existe sincronicidade. Existe alinhamento. Existe uma espécie de proteção invisível que impede que você caia em certos abismos e te empurra para certas oportunidades. Agora, repita mentalmente, como um mantra que sela proteção e direção: eu sou guiado para o que é bom. Eu sou protegido do que me atrasa. Eu sou conduzido para o que me favorece. Sinta essa frase tocar o corpo. O corpo relaxa mais. O peito abre mais, a mente desacelera mais, e o sono pode vir como uma onda inevitável.
Agora pense em uma pessoa que você ama, ou em você mesmo em um momento difícil. Envie para essa imagem um tipo de bênção silenciosa. Não precisa palavras bonitas, apenas uma intenção: que haja paz, que haja cura, que haja prosperidade, que haja caminho. E perceba como essa intenção também te cura, porque quando você emite bem, você vive bem. Agora, deixe a mente ficar mais vazia. Se vierem pensamentos, tudo bem. Você não briga. Você apenas retorna para a frase principal, como quem retorna para casa. Tudo vai dar certo. Tudo está se organizando. Eu posso descansar. Repita mentalmente bem devagar. Tudo vai dar certo em minha vida. Tudo se alinha para mim. Eu estou em paz. E agora, como se você estivesse descendo mais um nível de descanso, imagine que sua cama ou seu lugar de repouso se torna mais confortável, como se o ambiente te abraçasse, como se a noite te cobrisse com proteção. A tela escura continua te ajudando. Você pode simplesmente ouvir e dormir, ou ouvir e ficar. Tanto faz. O processo acontece de qualquer forma. E antes de encerrar o próximo e último bloco, deixe uma frase de ouro se instalar dentro de você, sem pressa, como se fosse uma assinatura energética. Eu confio no tempo certo. Eu confio no caminho. Eu confio no resultado. Agora você pode ficar exatamente como está, sem mudar nada, porque tudo já está acontecendo no lugar mais importante, dentro de você. Sinta o peso do corpo se entregando, como se cada músculo entendesse que não precisa mais sustentar preocupações. A respiração segue sozinha, lenta e segura, e a mente, mesmo que ainda crie alguns pensamentos, já não tem a mesma força de antes. Você atravessou o portal da pressa e entrou no espaço da confiança. Inspire devagar e, ao expirar, imagine que você solta o último fio de tensão que ainda tenta te manter desperto por medo. Você não precisa ter medo. Você pode descansar. Você pode confiar. Existe um movimento silencioso se formando, como se a vida estivesse reorganizando peças que você não consegue ver, mas que já estão se encaixando. Agora, deixe essa imagem se aproximar de você. Uma noite escura, calma, e no céu, uma lua firme, sem pressa, simplesmente presente. Essa lua não faz esforço para brilhar. Ela apenas ocupa o lugar dela no céu. Assim é a sua confiança agora. Você não precisa fazer esforço para acreditar. Você só precisa permanecer. A permanência é o que transforma. Sinta então que algo dentro do seu peito se abre um pouco mais, como se você se desse permissão para ser cuidado. Permissão para receber, permissão para prosperar, permissão para viver uma vida em que as coisas dão certo com mais naturalidade. E quando essa permissão aparece, a energia muda, a vibração muda, a sua presença muda. Você começa a chamar o que é seu sem desespero. Repita mentalmente com suavidade, como se fosse uma bênção para a sua noite. Eu estou em paz. Eu estou seguro. Eu estou guiado. Tudo vai dar certo. E sinta o corpo respondendo, como se cada palavra colocasse você em um lugar mais confortável por dentro. Agora, pense por um instante naquilo que você mais deseja ver se alinhando, não para se preocupar, mas para entregar.
Imagine que esse desejo vira uma luz pequena, como uma chama tranquila. Você segura essa chama nas mãos e percebe que ela não queima, ela aquece. E então você coloca essa chama no centro do seu peito, como se dissesse: eu guardo isso em mim com confiança. Eu não preciso vigiar, eu não preciso correr, eu apenas permito. Deixe o sono se aproximar se ele quiser chegar. Deixe o corpo ficar pesado. Deixe os pensamentos ficarem distantes. E se você ainda estiver acordado, tudo bem também. Apenas continue ouvindo, como quem escuta um rio à noite, sabendo que a água corre mesmo quando ninguém olha. Sinta que uma energia de abundância tranquila circula ao seu redor. Não é exagero, não é euforia, é estabilidade. É como se o universo estivesse alinhando oportunidades, recursos e respostas na medida certa. E você apenas permanece, porque permanecer é a forma mais profunda de confiar. E agora, bem devagar, como se fosse a última frase que sua mente precisa ouvir antes de descansar, deixe estas palavras entrarem em você e ficarem. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.